O Walker e Larissa, por gentileza. Foram? Bom dia, senhores. Dando início ao turno matinal da segunda turma, terceira Câmara, da terceira sessão. Bom dia, doutor Vinícius. Bom dia a todos. Doutor Walker. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Jorge. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Bom dia, doutor José Renato. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Bom dia, doutora Larissa. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Rafael. Bom dia a todos. Bom dia, doutora Denise. Bom dia a todos. Bom, como o primeiro item da pauta, vou pedir para que o Isaías convoque o patrono do item 140, da relatoria do Dr. Jorge Lima Budi, TBM Têxtil, processo final 2013-81. Por favor, doutor Isaías. Ok, presidente, irei convocá-lo. É a nossa única sustentação, tá, doutores? O outro seria o 157, que fui avisado que não vai mais sustentar, e o 158 foi sustentado ontem, que a gente já julgou. O tigre era do Walker, e o outro tigre, eu acho que é da Denise. Patrono convocado, presidente. Qual que é que a gente vai jogar agora? 140. Beleza. Vídeo? Tem vídeo nesse? Não. O patrono está na sala, não está? Ah, eu tenho vídeo, realmente. Então, ele só vai acompanhar. Bem, não tem vídeo. Ah, meu Deus, vai começar tudo de novo. Não, mas agora eu acho que eu já sei qual é o meu problema. Calma. Não estou ouvindo a senhora, doutora. Bom dia. Bom dia. A senhora vai acompanhar, né? É um vídeo gravado, é isso? Ou a senhora vai fazer a sustentação? Eu enviei o vídeo gravado. A senhora prefere usar o vídeo do que fazer a sustentação? Sim, sim. Tá bom. Doutor Walker, não, doutor Jorge, o senhor está com a palavra. Obrigado, presidente. Eu vou soltar o relatório. Presidente, oh, meu Deus. Só um pouquinho. Vai demais. Presidente, estamos com probleminha aqui, mas eu já vou corrigir. Então, Ok. tem um volume. Doutora Aline, Sim. está pegando só um pedacinho da sua cabeça, se a senhora puder ajustar. Isso, perfeito, ficou ótimo. Conseguiu, Jorge? Não. Está desativado o volume. Clica aqui, não abre. O volume não abre. Como é que é? Meu volume não abre. Eu perdi o volume. Então, não. Quer que eu leia o relatório, Jorge? Por favor. Eu vou ler o relatório, presidente. Por favor. Bom, relatório. A embargante ingressou com petição de chamamento à ordem protocolada em 10/7/2020 em razão da ciência do acordo de embargos 3302007641, dada em 1º/6/2020. Na petição, o contribuinte afirma que o acordo de embargo julgou os pedidos de forma extrapetita, pois em momento algum pediu-se a anulação do acordo de recurso de ofício e de recurso voluntário, mas apenas saneamento das omissões. Ademais, o pedido do contribuinte fora de nulidade da resolução e não do acordo. Assim, pede ao final a nulidade do acordo de embargos número 3302007641.
Antes de analisar a petição, é necessário fazer um breve histórico do processo a partir da decisão proferida no acordo 3302004287. Tomada a ciência desse acordo, a PGFN opôs embargos de declaração, os quais foram admitidos e resultaram na aprovação da resolução 3302000767, a qual determinou a baixa dos autos para que o contribuinte se manifestasse sobre a renúncia ao seu direito. Identificado, o contribuinte apresentou manifestação, na qual suscita que o pedido de parcelamento for efetuado antes da lavratura do auto de infração. Entre parênteses, no acordo da DRJ e folhas 1451, verifica-se que o pedido for efetuado em 29 de setembro de 2011, antes do início da ação fiscal, ocorrida em 14 de 3 de 2013, e que sobre tais débitos não houve discussão de mérito por parte do contribuinte. Após a manifestação, a unidade preparadora informou que os débitos constantes do processo não constam de nenhum parcelamento e não estão em duplicidade de cobrança. Prosseguindo no feito, o contribuinte foi intimado do acórdão de recurso de ofício e voluntário em 2 de janeiro de 2019, protocolando em 7 de janeiro de 2019, embargo de declaração, alegando obscuridade quanto à matéria de prescrição, decadência e omissão quanto à declaração de tributos, via declaração de importação. Além disso, protocolou petição de chamamento à ordem, requerendo o direito de contrarrazoar os embargos de declaração da PGFN, e de ser cientificado o resultado da diligência proposta pela resolução 3302000767, requerendo a anulação da resolução acima mencionada. O despacho de folhas 1580 admitiu parcialmente os embargos para sanar a omissão quanto à prescrição do direito de cobrança do crédito tributário, pedido preliminar realizado no recurso voluntário, e negando o pedido de contrarrazoar os embargos de declaração e determinando o retorno dos autos à origem, para que fosse dado ciência dos documentos de folhas 1553 a 1557 ao contribuinte. A ciência foi dada em 1º de abril de 2019, folhas 1588, não tendo o contribuinte se manifestado a respeito. Retornando para o julgamento, foi proferido o acordo 3302007641, o qual anulou o acordo 3302004287, de 23 de maio de 2017, em virtude de cerceamento de defesa, e devolveu os autos para a ciência do resultado da diligência, determinado pela resolução 3302000767, além de não apreciar os embargos de declaração. Cientificado do acordo, a PGFN não apresentou qualquer recurso. Por sua vez, o contribuinte efetuou o pedido de consolidação de parcelamento em 21 de 2 de 2018, da parte que considerou incontrovérsia, uma vez que, segundo a firma, não recorrera do acordo de recurso de ofício e de recurso voluntário, número 3302004287. Em seguida, protocolou a petição à hora analisada. O despacho de admissibilidade entendeu por equivocada a decisão proferida no acordo de desembargos 3302007641, que tomou como premissa a ausência de ciência sobre o resultado da diligência determinada pela resolução, número 3302000767. Isso porque a resolução teve como objeto a informação a ser prestada pelo contribuinte sobre eventual renúncia a direito, conforme certo abaixo, entre aspas. Com base nas razões a serem expostas, acordos de embargos de declaração interpostos pela PGFN, reconhecendo a contradição em relação ao acordo número 3302004287, determinando a intimação do contribuinte para que venha aos autos manifestar sua expressa renúncia ao direito discutido. Em resposta, esta resposta foi dada pela contribuinte às folhas 1548 a 1552. Após a referida resposta, a unidade preparadora juntou os documentos de folhas 1553, 1557, tela do sistema PAE, e um despacho com o seguinte conteúdo, abre aspas, anexamos telas do extrato dos débitos parcelados nas modalidades, aí tem um monte de letras e números, cotejando-os com os débitos do presente processo. Verificamos que não há débito, seja de PIS, COFINS, seja de imposto de importação, que possa ser considerado em duplicidade de cobrança. Levou o processo ao contencioso CECAS DRF, Fortaleza, provavelmente, para as devidas providências. Esses documentos e informações não foram, no primeiro momento, cientificados ao contribuinte, que pleiteou a necessidade da referida ciência, a qual foi deferida no despacho de admissibilidade dos embargos de folhas tais, cuja determinação foi a seguinte. Conclusão. Com essas considerações e para fins do parágrafo 7 do artigo 65 do RICARF, com a redação que lhe foi dada pela portaria 39 de 2016, acolho o parcelamento dos embargos interpostos para que a omissão apontada seja sanada. Quanto ao chamamento do feito, não há previsão regimental para que a parte seja intimada a contrarrazoar embargos. Basta observar, por exemplo, que a Fazenda não foi, nem será intimada a tanto, por ocasião da omissão dos aclaratórios que ora se processa. O artigo 65 especifica, em seu parágrafo 4º,
a necessidade de ciência embargante apenas no caso de não conhecimento ou rejeição dos embargos. Mas os embargos não foram julgados, mas convertidos em diligência, cujo retorno implicará a prestação dos referidos, juntamente com a manifestação da recorrente feita na diligência. No que tange a ciência do resultado de diligência determinado pela Resolução 3302.000.767, razão assiste a recorrente. O parágrafo único do artigo 35 do Decreto 7574/2011 determina que seja dado ciência ao sujeito passivo quando novos documentos ou fatos forem trazidos ao processo. A unidade administrativa juntou os documentos de folhas tais e o despacho de folhas tais, informando que não há débitos de PIS, COFINS e imposto de exportação que possam ser considerados em duplicidade. Diante disso, o despacho de folhas 1558 determinou o retorno dos autos para que fosse dado ciência do resultado da diligência, que aparentemente não foi feita. Assim, é necessário o retorno dos autos para que se proceda a ciência dos documentos de folhas tais e tais. Nos termos do parágrafo 3º do artigo 65, com redação que lhe foi dada pela portaria MF 39 de 2006, esse despacho é irrecorrível. Encaminhe-se à unidade de origem da Receita Federal para cientificar o sujeito passivo do presente despacho dos documentos de folhas tais. Na continuação, devolva o processo ao CARF e ao conselheiro Jorge Lima Butti, em retorno de diligência para inclusão em pauta. Assim, a ciência do resultado já havia sido determinada pelo despacho acima do referido e foi realizada em 1º de abril de 2019, conforme termo de ciência por abertura de mensagem, na qual constam documentos relativos ao PAEX e o despacho da unidade. Contudo, a contribuinte não se manifestou, contudo, o contribuinte não se manifestou acerca dos referidos documentos. Destaque, o despacho de admissibilidade entendeu ter havido um lapso manifesto nos embargos que determinou a realização de ciência, que já foi realizada e ainda anulou equivocadamente o acordo 3302.004.287, de 23 de maio de 2017. Com isso, o despacho de admissibilidade considerou presentes pressupostos para admitir a manifestação do contribuinte como embargos inominados, nos termos do artigo 66 do anexo 2 do RICAD. Com base nas razões acima expostas, o despacho de admissibilidade admitiu a petição de folhas 1657 seguintes como embargos inominados, para corrigir o lapso manifesto quanto à necessidade de realização de diligência do resultado, determinando pela resolução 3302.000.767 e rever a anulação do acordo 3302.007.641. Saliente ainda que cabe ao colegiado se pronunciar acerca do pedido feito pelo contribuinte, sob o direito de contrarrazar os embargos de declaração da PGFN. Caso afastado o pedido, deve o colegiado julgar os embargos de declaração admitidos da PGFN, bem como os embargos de declaração do contribuinte, parcialmente admitidos. É o relatório, presidente. Obrigado. Vou tentar passar agora o vídeo da sustentação. Peço só que vocês só confirmem aí com o dedinho que está ouvindo o áudio. Aqui, né? Esse aqui. Nobre conselheiro relator, demais conselheiros dessa colenda segunda turma ordinária da terceira Câmara, da terceira sessão de julgamento desse egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda, CAF, se trata de manifestação apresentada nos presentes autos de chamamento do feito à ordem, recebida devidamente como embargos inominados. Aqui eu estou fazendo a sustentação oral pelo contribuinte, TBM Texto, Indústria e Comércio, e quero, antes de entrar nas questões da manifestação, fazer um adendo sobre os fatos. Pois bem, senhores, aos 23 de 5 de 2017, foi exarado o acórdão 3302.004.287 por essa colenda turma, que apreciou e julgou o recurso de ofício e o recurso voluntário do contribuinte. Pois bem, a Procuradoria da Fazenda Nacional, ela foi intimada desse acórdão aos 10 de 7 de 2017, porém, o contribuinte apenas foi intimado o referido acórdão aos 2 de 1 de 2017, portanto, quase 18 meses após a intimação da Fazenda. Como a Fazenda foi intimada antes do contribuinte, ela apresentou aos 17 de 7 de 2017 embargos de declaração, dos quais o contribuinte não foi intimado para apresentar contrarrazões. Assim, os referidos embargos de declaração da Fazenda foram acolhidos, foram julgados, procedentes aos 20 de 6 de 18,
reconhecendo suposta contradição existente no Acórdão 3302-004287, de modo que determinou que o julgamento fosse convertido em diligência, sendo exarada a Resolução 3302-000-767. Pois bem, senhores, o processo ele baixou em diligência e o contribuinte foi intimado nos autos para se manifestar sobre a sua expressa renúncia ao direito supostamente discutido nos presentes autos. Na oportunidade, foi devidamente esclarecido, através de manifestação protocolada pelo contribuinte, em atendimento à Resolução 767, que não há direito sendo discutido nos presentes autos. Quanto aos débitos incluídos no parcelamento do refis 4, através do anexo 3, objetos do auto de infração. Uma vez que, antes mesmo da lavratura do auto de infração, os débitos foram indicados ao parcelamento, sendo certo, ademais, que a adesão ao parcelamento, nos termos do artigo 5º da Lei 11.941 de 2019, bem antes do lançamento de ofício formalizado através desse auto de infração, já implica em confissão irretratável da dívida, afastando, inclusive, senhores, a multa de ofício em virtude da confissão espontânea ocorrida em momento anterior ao lançamento de ofício. Contudo, após a manifestação do contribuinte às folhas 1548 a 1552, referente à manifestação 767, dizendo que não há nos autos qualquer direito sendo discutido e, portanto, não há do que ela abrir mão de discussão, a Receita Federal realizou diligências que não foram determinadas pela citada resolução, e sendo exarado o seguinte despacho, em dezembro de 2018, as folhas 1558, nos seguintes termos. Tendo em vista que a resolução final 767 determina que seja dada a ciência do resultado de diligência, retorna o presente processo para que seja elaborado um documento relatório apropriado em substituição do despacho de encaminhamento para que seja dadas as devidas informações ao contribuinte da respectiva diligência. Porém, nobres conselheiros, é fato que a resolução 330200-767, originária do julgamento dos embargos de declaração da Fazenda Nacional, determinou única e exclusivamente, com base nas ações acima expostas, acolhe os embargos de declaração interpostos pela Fazenda Nacional. Reconheço a contradição em relação ao Acórdão 3302004287, determinando a intimação do contribuinte para que venha aos autos manifestar sua expressa renúncia ao direito discutido. Senhores, não há direito sendo discutido nos presentes autos. Assim, além de não ter sido determinada qualquer diligência a ser realizada por parte da Receita Federal, em consulta ao inteiro teor do processo através do ECAC, restou verificado que não foi elaborado qualquer documento, relatório em substituição ao despacho de encaminhamento, conforme determina o próprio despacho de folhas 1558 da Receita Federal. E, via de consequência, não foi dada a devida ciência ao contribuinte do resultado da diligência não requerida ao CAF, sendo de pronto encaminhado o processo ao referido órgão julgador. Ou seja, após o contribuinte se manifestar nos autos dizendo que não há direito sendo discutido e, portanto, não há do que abrir mão, a Receita Federal faz diligências que não foram solicitadas por essa colenda turma, junta documentos, contudo, determine um despacho que dessa diligência seja gerado um relatório e esse relatório seja dado a ciência contribuinte. Nada disso foi realizado, senhores. Foram feitas diligências pela Receita Federal não solicitadas por essa turma, juntado documentos nos autos e o processo foi enviado ao CAF. Mas não foi feito o devido relatório para que o contribuinte saiba do que se trata a diligência, quem solicitou diligência não solicitada, nem pelo contribuinte, nem pela Fazenda Nacional, muito menos determinada por essa turma. Pois bem, nesses termos, nobre relator, verificando que o processo estava tramitando de forma completamente a não ser dada ao contribuinte o devido direito ao contraditório e ampla defesa, uma vez que somente em janeiro de 2019 o contribuinte foi intimado do acórdão de final 287, enquanto a Procuradoria da Fazenda Nacional foi intimada em julho de 2017, tendo oposto embargos de declaração que foram julgados procedentes,
determinando diligência sem que o contribuinte sequer tenha sido intimado para contrarrazoar os presentes embargos, o contribuinte compareceu aos presentes autos após a intimação do acordo e apresentou os seus embargos de declaração, indicando omissão no acordo de final 3 de final 287, bem como omissão em referente à resolução 767. Nesses termos, eu peço o vênia apenas para citar a parte do julgamento dos embargos de declaração e do chamamento do feito à ordem realizado pelo contribuinte. Os 3 últimos parágrafos da seguinte forma. O fato relevante a ser considerado de folhas 1548 a 1552 foi juntada à manifestação a conversão do julgamento em diligência, que não pode ser confundida com a ciência do contribuinte ao resultado da diligência. Até mesmo porque essa manifestação data de 22 de agosto de 2019, enquanto os documentos de folhas 1553, 1554 a 1556 e o despacho de folhas 1557, informando que não adere de PIS, COFINS e IC que possam ser considerados em duplicidade de cobrança, foram juntados pela fiscalização em 10 de dezembro de 2018. Portanto, em 3 de 1 de 2019, o destinatário teve ciência, por meio de sua caixa postal, do resultado de julgamento do acordo do recurso de ofício e do recurso voluntário, de folhas 1565. Portanto, de fato, não há dada a devida ciência ao contribuinte do resultado da resolução de final 767, o que implica que a não observância do devido direito ao princípio da ampla defesa do contraditório. Sendo assim, a petição apresentada em 7 de 1 de folhas 1576 e 1577 deve ser recebida como embargos inominados, com efeitos infringentes para anular o acórdão do recurso de ofício voluntário, que é o acórdão de final 287, em virtude do saciamento ao direito de defesa e o contraditório, devendo ser aberto prazo de 30 dias para que a parte possa manifestar em face da resolução 767. Contudo, nobre relator, esse não foi o pedido dos embargos de declaração apresentado pelo contribuinte, muito menos o pedido da sua petição de chamamento do feito à ordem. O que ocorreu aqui foi um erro material. Então, é importante que essa colenda turma, nesse exato momento, julgando a manifestação recebida como embargos inominados pelo contribuinte, verifique 2 fatos. 2 foram os pedidos do contribuinte lá atrás, quando apresentou embargos ao acórdão de final 287 e quando apresentou a sua petição de chamamento feita à ordem. Pois bem, o primeiro pedido, os embargos de declaração do contribuinte de folhas 1568 a 1573 são para sanar vício de omissão no acórdão de final 287, referente única e exclusivamente à prescrição e à não incidência de multa de ofício em face da declaração do tributo via declaração de importação. E, pedido número 2, senhores, a petição de chamamento do feito à ordem de folhas 1576 e 1577, na qual foi requerido o saneamento do presente processo em face da prática de atos dos quais o contribuinte não estava sendo intimado, como a não intimação do mesmo para contrarrazoar os embargos de declaração postos à Fazenda e não ter sido intimado para se manifestar sobre a diligência realizada nos autos pela Receita Federal, que juntou documentos sem dar a devida ciência do contribuinte, sem sequer gerar o devido relatório conforme determinado nas folhas de 1558. Pois bem, senhores, o acordo de final 461, para o qual é apresentada a presente manifestação de petição de chamamento ao feito à ordem, recebida agora como embargos inominados, julgou os pedidos da manifestante de forma completamente extrapetita e completamente fora do contexto do pedido, uma vez que o objeto dos embargos da declaração do contribuinte, bem como sua petição de chamamento ao feito à ordem, não tinham como pedido a anulação do acórdão de final 287. Jamais, assim como não teve pelo contribuinte, como não teve pela Fazenda Nacional. Pelo contrário, senhores, o pedido era para sanar omissões existentes no referido acordo, as quais não ensejam sua nulidade. O que foi requerido foi a anulação, sim, da resolução 3302000767, que acatou e recebeu os embargos de declaração da Fazenda sem ter dado ao contribuinte a oportunidade de contrarrazoar. Ou seja, configurando
afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Ademais, o acórdão de final 641 ele é contraditório, obscuro e fora do contexto. Como que o referido acórdão recebe a petição de folhas 1576 e 1577 como em base nominados, com os efeitos infringentes para anular o acórdão 287, que negou o provimento ao recurso de ofício e ao recurso voluntário, em virtude de cerceamento do direito de defesa e contraditório ampla de defesa, se esse sequer foi o pedido, nobres relatores? Pois bem, ou seja, importante deixar claro que o pedido do contribuinte foi de nulidade da resolução final 767, que julgou os embargos da declaração da Fazenda e converteu o julgamento em diligência, enquanto que o acórdão de final 641 determinou indevidamente a nulidade do acórdão de final 287, se caracterizando como um julgamento extrapetita, já que esse não foi o pedido de petição de folhas 1576 e 1577, de modo que deve ser de pronto revisto por essa colena turma o acórdão de final 641 para devida readequação do julgado nos termos da jurisprudência desse próprio CAF. Ademais, senhores, resta verificado o julgamento extrapetita, necessária a readequação para que seja apreciado o pedido nos termos ali expostos. Importa mencionar, ademais, que conforme petições de folhas 1548 a 1552, o contribuinte já apresentou manifestação nos presentes autos à resolução 767, de modo que reitera todos os termos da referida petição. Pois bem, resta consignar, por último, caso se mantenha indevidamente a nulidade do acórdão 287, o que não se acredita, todos os atos praticados posteriormente ao mesmo, com fundamento notório com o objetivo de sua reforma ou saneamento de vícios ali existentes, são todos nulos, senhores, devendo ser desconsiderados e extraídos dos presentes autos, a exemplo dos embargos de declaração da Fazenda Nacional, a própria resolução 767 e a diligência realizada pela Receita Federal, da qual o contribuinte, repita, se não foi intimado para manifestar e que não foi determinada tal diligência pela resolução 767. Fala-se da diligência da Receita Federal, porque a diligência para que o contribuinte se manifestasse, essa foi cumprida e está na petição de folhas 1548 a 1552, juntada pelo contribuinte aos 20 de junho de 2018. Senhores, encaminhando finalmente, em face de todo exposto, nobres conselheiros, é o presente para requerer o chamamento feito à ordem, a fim de que sejam sanadas todas as falhas apontadas, inclusive e principalmente no que se refere ao julgamento extrapetita constante no acórdão de final 641, que julgou a petição de folhas 1575 e 1577 do contribuinte sob enfoque outro que não apresentado por ele, de modo que o julgamento para anular o acórdão 287, ele é completamente inválido, por se tratar de decisão que, apreciando o pedido estranho aos autos, deixou de enfrentar as reais alegações e pedidos suscitados pela defesa do contribuinte, que requereu, sim, a nulidade da resolução 3302000767, mas nunca, nem pelo contribuinte, muito menos pela Procuradoria da Fazenda Nacional, a nulidade do acórdão 3302004287. Portanto, senhores, quem deve ser nulo é o acórdão 3302007641, pois foi julgado completamente com pedido extrapetita, jamais requerido nos presentes autos. Obrigada mais uma vez. Pronto, senhores, então, agora eu acho que aprendi a usar o negócio. O tema era realmente entre o teclado e a cadeira. Passo de pronto a palavra ao relator. Obrigado, presidente. Eu vou dar um voto. CPM Têxtil, Indústria e Comércio Sociedade Anônima. Voto 1. Da admissibilidade do recurso. Entende-se que o recurso é admissível. 2. Da omissão e contradição. O despacho de admissibilidade admitiu a petição como embargos inominados para o colegiado.
2.1 Corrigir o lapso manifesto quanto à necessidade de realização de ciência do resultado da diligência determinada pela resolução de final 767 rever a anulação do acórdão de final 641. 2.2 Se pronunciar a respeito do pedido feito pelo contribuinte sobre o direito de contrarrazar os embargos de declaração da PGFN. Caso afastado o pedido, deve o colegiado julgar. 2.3 Os embargos de declaração admitidos da PGFN. E 2.4 Os embargos de declaração do contribuinte, parcialmente admitidos. 3. Do deferimento parcial. 3.1 Necessidade de realização de ciência do resultado da diligência determinada pela resolução e rever a anulação do acórdão. Tópico. A anulação do acórdão. A embargante ingressou com petição de chamamento à ordem, em razão da ciência do acórdão de embargo de final 641. Na petição, o contribuinte afirma que o acórdão de embargo julgou os pedidos de forma extrapetita, pois em momento algum pediu-se a anulação do acórdão de recurso de ofício e de recurso voluntário, mas apenas saneamento das omissões. Ademais, o pedido do contribuinte fora de nulidade da resolução e nulo acórdão. Assim, pede, ao final, a nulidade do acórdão de embargos. O cerne da questão é apresentada pelo despacho de admissibilidade, no que tange a ciência do resultado da diligência determinada pela resolução, razão assiste a recorrente. O parágrafo único artigo 35 do Decreto 7.574 de 2011 determina que seja dada ciência ao sujeito passivo quando novos documentos ou fatos forem trazidos ao processo. A unidade administrativa junta os documentos e o despacho, informando que não há débitos de PIS, COFINS ou imposto de importação que possam ser considerados em duplicidade de cobrança. Diante disso, outro despacho determinou o retorno dos autos para que fosse dada a ciência de resultado da diligência, que, aparentemente, não foi feita. Assim, é necessário o retorno dos autos para que se proceda à ciência dos documentos. O voto do acórdão de embargos, assim se pronunciou. A leitura se inicia no meio da citação. Em 3 de janeiro de 2019, o destinatário teve ciência, por meio de sua caixa postal, do resultado de julgamento. Portanto, de fato, não foi dada devida ciência ao contribuinte do resultado da resolução, o que implica na não observância do devido direito ao contraditório e à ampla defesa. Sendo assim, a petição apresentada deve ser recebida como embargos inominados, com efeitos infringentes, para anular o acórdão do recurso de ofício involuntário, em virtude do cerceamento do direito ao contraditório e à ampla defesa, devendo ser aberto o prazo de 30 dias para que a parte possa se manifestar em relação à resolução de 20 de junho de 2018. De fato, o acórdão de manifestação de inconformidade julgou os pedidos de forma extrapetita, pois em momento algum pediu-se a anulação do acórdão de recurso de ofício involuntário, mas apenas saneamento das omissões. O cerne da questão não foi dada ciência ao contribuinte dos documentos juntados e o despacho, informando que não há débitos de PIS, COFINS ou I que possam ser considerados em duplicidade de cobrança. À época se entendeu que o recurso de ofício involuntário devia ser anulado em virtude do cerceamento do direito ao contraditório e à ampla defesa. Contudo, é inegável que não era esse o pleito do embargante, tratando-se de decisão extrapetita. De outro modo, eventual efeito na formação de convicção da turma a partir da análise e da apresentação da manifestação do contribuinte quanto à diligência a respeito dos documentos e do despacho, informando que não há débitos de PIS, COFINS ou I que possam ser considerados em duplicidade de cobrança, pode ser trazida ao autos via acórdão de embargos com efeitos infringentes, observando assim o direito ao contraditório e a ampla defesa. Portanto, a anulação do recurso de ofício involuntário foi despropositada, devendo ser revertida. Tópico. Realização de sim. Então, o que você está falando é o seguinte: você está acolhendo os embargos inominados e está dando efeitos infringentes para reverter a decisão do acórdão que anulou o recurso de ofício
voluntário. Voluntário, é isso? É isso. Eu entendi por bem julgar primeiro essa matéria, antes de mais nada, porque genera um prejudicial. Eu não poderia avançar nas outras matérias sem enfrentar essa questão. Eu entendi assim. Então, me explica só uma coisa. Uma vez que você vai reverter essa anulação, o que ficaria, então? Como é que ficaria? Você vai reverter e você vai fazer o quê, então? Porque, veja, anulação do recurso de ofício, anulação do acórdão, você está anulando, você está revertendo a anulação do acórdão. Isso. Se você está dando uma repristinação no acórdão anterior, não, você não pode dar uma repristinação, ele já morreu. Não Então, você foi vai ter que julgar a matéria. Não foi essa a minha intenção. Deixa eu explicar uma coisa. O acordo que eu estou. O acordo foi anulado porque é isso que a gente tem que ter em primeiro lugar. Não. Tudo bem, Jorge, não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando o seguinte: quando você muda, quando você fala que é o seguinte, aquele acórdão 3302, 4287, anulou, anulou o acórdão anterior, não é isso? Eu não estou entendendo, eu tenho dispositivo, eu não estou conseguindo entender. É o 7641 que anulou o 4287. Tá, tudo bem. Então, o que ele está fazendo é retirando a anulação do acórdão anterior. Isso. Que o anterior deu, aliás, é isso. Só que aí você vai ter que julgar, porque eu não entendo que ter a repristinação. É automática, eu não entendo isso. Então, você vai ter que julgar a partir daí. Você está falando o seguinte, a anulação foi despropositada, está errado, não tinha que anular o acórdão anterior, e agora teve um erro no julgamento, na verdade, Isso. e agora eu preciso julgar. Eu não posso parar aí. Vocês entenderam? Porque não dá, eu não consigo parar aí, porque parar aí, eu estou deixando o contribuinte sem julgamento, porque eu tiro do mundo jurídico aquele, falando que aquele está errado, mas eu tenho que falar o que está certo. Tá bom, o que está certo é não ser anulado, mas tem um direito por trás, porque quando você está anulando, você está dizendo que aquele acórdão, quando não foi anulado, é por algum erro em procedendo. Correto. Não tem erro em procedendo. Então, eu posso fazer uma interrupção fática? Agora, nesse momento, não, porque a gente está discutindo. Depois, se continuar a dúvida, eu abro, porque a senhora já teve a sustentação. Agora a gente está deliberando. Desculpa. Senhores, então, estou aqui botando não estou botando a minha posição. Eu estou falando que não dá para parar aí. A gente até pode julgar nesse momento se tem que realmente reverter a nulidade dada. Beleza. Eu poderia, então, ler o segundo tópico. Então, o segundo tópico o senhor não leu ainda, não precisa botar. Então, eu vou botar em votação, primeiro em deliberação, a questão da nulidade que ele está propondo. A reversão, na verdade, do acórdão, né? Na verdade, é a reforma do acórdão. Então, está em deliberação, senhores. Eu penso na linha que o Gilson colocou e uma forma prática para resolver isso aí seria simplesmente você sugerir, devendo se manter o teor já assentado no acórdão tal. Aí você põe no teu voto e a gente vota isso.
Tá. eventualmente. Ok. Seria uma forma bem simples até de você formular o teu voto aí. Eu penso realmente que se você anula só o acórdão, não vai dar vida ao outro. Teria que realmente julgar de novo a questão. E aí a pergunta que eu faço é... Bom, então, antes de a gente... Alguém quer falar mais sobre a deliberação? Que me parece que a patrona disse que tem uma questão fática para colocar. Eu vou abrir a palavra a ela para que ela faça essa colocação fática, doutora. Nobre conselheiro, sobre a anulação do acórdão, se ele ficaria sem o 641, né, sendo anulado, se ficaria sem julgamento, não fica sem julgamento, porque aí tem os embargos de declaração da fazenda, né? Tem o acórdão 287, que deve ser mantido, e aí, via de consequência, tem os embargos da fazenda que foram julgados, e por conta dele foi gerada a resolução 676, que baixou o processo em diligência. Então, essa é a questão fática, né? O trâmite do processo, ele não se encerra aí. O 641 é anulado, e continua o processo a partir do 287, que já foi embargado pela Fazenda, que já foi embargado pelo próprio contribuinte, e o processo continuou no seu trâmite normal. Era só essa questão a ser suscitada. Ok. Obrigado, doutora. O problema da fala, que eu não concordo tanto com a fala que uma vez que anulou, foi anulado o acórdão. Porque foi anulado o acórdão 4287, não foi? Se ele foi anulado, ele parou de existir, ele não repestina, ele não volta e vai continuar andando depois. Não existe isso. Anulou, morreu. Produz um novo ato. Quando ele anulou, produz um novo ato. Tem que ter sido produzido um novo ato. E esse novo ato é que está vigindo. Aquele acabou. Não existe uma repestinação direta. Não existe essa questão, desculpa com todo respeito, todas as vindas do mundo que a doutora falou. Aquele processo lá não tem que ter mais andamento nenhum. Aquele acórdão não tem mais andamento. Uma vez que anulou, ele não tem mais andamento nenhum. Zero dele. Para tudo e eu tenho que produzir um novo ato. Que pode ser embarcado, pode acontecer várias coisas com ele, mas tem que produzir um novo ato. E na hora que a gente fala que a anulação estava errada, então a gente vai ter que fazer o quê? Nem que seja repetir o que estava dito naquele outro. Mas tem que ser produzido isso hoje. Só que eu só tenho uma dúvida. Não, vamos lá, a gente está em deliberação, não estamos votando ainda. Tá, a gente vai anular o acórdão que... Não sei se vai anular, a gente não votou ainda. Não, eu sei, eu estou falando, partindo dessa premissa. Tá bom. Partindo da premissa de anular o acórdão que julgou os embargos, para anular o acórdão do recurso de ofício voluntário, e a gente vai proferir aqui um novo julgamento, certo? É o que está sendo proposto, ou reiterar aquilo lá, né? Então, quer dizer, os atos, aqueles embargos da PGFN não podem ser julgados mais, porque eles vão morrer também. Morre tudo. Morre tudo. Vai ter um novo julgamento, vai se fazer um novo julgamento e vai mandar intimar as partes de novo. Tudo, começa tudo de novo, na verdade é isso. Agora, a questão da diligência. A diligência, ela foi... Doutora, só um minuto, por favor. Ficar gesticulando não vai adiantar, tá? Me desculpa. Corta o raciocínio. A diligência... Em questão da diligência. A diligência, ela foi feita, ela foi aceita para sanar uma dúvida quanto a se os débitos que estavam sendo discutidos nos autos, eles são ou não discutidos nesse processo. A partir do momento que a gente proferir um novo acordo, essa diligência vai morrer, certo? Não, mas olha só, a diligência morre, mas os fatos que estão lá não morrem. Porque esses fatos pertencem já ao processo. Eu não vejo problema em ter essas informações dentro do processo. Mas você pode considerar elas?
Eu não vejo problema em considerá-las, mesmo que tenha sido... Porque quando ela foi praticada licitamente. Sim, não se discute, eu estou falando, porque se você vai anular essa parte para trás, você vai considerar os documentos lá depois de novo? Porque Eu não vejo problema, porque, na verdade... Não, eu só tô Não, sim. um raciocínio aqui. Eu tô dando, assim, uma opinião sem ter feito um estudo mais aprofundado nesse momento. Porque se você levar para a parte... Você pegar um processo penal, você tem uma prova que ela foi anulada lá porque foi meios ilícitos, aqui não é meios ilícitos, né? E não é prova. Não, e não é prova, a gente está anulando uma decisão, lembra? A prova, então, quando a prova entra no processo, ela pertence ao processo. Ninguém mais pode tirar, lembra? Isso é um básico da teoria de foi feito um ato anulado, né? Bom, enfim. Mas também não vai trazer prejuízo. A tua testa está sendo cortada, Walter. A gente está vendo na sua testa. Mas também não vai trazer prejuízo, porque essa informação aqui, ela já soluciona ali a questão de existir ou não duplicidade ali de... Agora, você veria alguma lógica a gente deixar de aceitar essa diligência que foi feita, tudo bem? Não, eu só estava pensando nos efeitos dessa anulação, você entendeu? Certo. E aí eu estou pensando... Já pensou em converter em diligência de novo para ver exatamente a mesma coisa? Porque essa informação não é importante. Eu só estou pensando nos efeitos depois, né? Se a gente poderia já usar essa informação já posteriormente. Porque se a gente for reiterar aquele acórdão... Não vou reiterar. Na verdade, eu vou fazer um novo acórdão e posso usar o mesmo teor. Eu não vou estar reiterando o acórdão. Então, aí você já pode usar essa informação já. Eu acredito que sim. Eu não vejo problema. Eu não vejo problema. Porque o que a gente está fazendo aqui, na verdade, é falando o seguinte: aquele erro em procedendo, que foi falado que era um erro em procedendo, ele, na verdade, não existiu, está errado. Não é um erro em procedendo. Então, eu tenho que anular aquele acordo. Agora, aquele acordo levou em conta uma diligência. Os procedimentos instrutórios e probatórios feitos antes, eles não estão morrendo. E mesmo que tenha sido... Porque o acordo só veio depois, não é isso? Sim, o do desembarque, sim. Então, o acordo veio depois. Então, toda essa parte de diligência é na fase instrutória. Ela não é na fase decisória. E que a gente está decidindo aqui, falando, olha, a decisão que falou. E, na verdade, aqui a gente nem vai estar anulando esse acordo, a gente vai estar reformando o acordo, né? E a gente está entendendo que o erro não é um erro em procedimento. A gente está entendendo que na hora que ele fez veja, uma questão processual pode ser analisada sobre o aspecto do erro injudicando, não necessariamente sobre o procedendo. Mas aí a gente não vai nem precisar analisar de novo os embargos da PGFN e aqueles embargos que foram opostos pelo contribuinte, não, né? Não, o que a gente vai ter que fazer agora... É mandar intimar do novo acórdão agora. Do novo acórdão, e que vai estar tendo obrigatoriamente uma nova decisão sobre tudo, porque aquele acórdão que foi anulado, ele foi anulado. Porque o Jorge continuou na análise aqui, mas acho que, bom, enfim, não sei se continuaria então, né? Porque ele segue aqui com a análise dos demais embargos, né, Jorge? Isso. Mas aí eu acho que não há necessidade, então, né? Porque se a gente anular, eu acho que não. Aí volta tudo de novo. Uma vez definido que a gente realmente está anulando, agora a gente vai ter que julgar a matéria do recurso voluntário. E de ofício. E de ofício, lógico. Dos dois, claro. Bom, é isso que eu estou botando aqui como considerações. Eu só queria esses esclarecimentos, eu tive essa passagem dos efeitos da anulação, né? E do retorno da votação. Mas era só essas são considerações que eu estou fazendo aqui e que eu estou aberto a contra-argumentações sobre isso que eu estou falando. Não estou fechado nessa minha ideia, não. Olha, eu acho que, eventualmente, num caso como esse, principalmente considerando que é um processo administrativo, e mesmo no processo judicial,
tem se adotado uma linha menos, vamos dizer assim, formal. Talvez a nulidade, nesse caso, possa ser extirpada pontualmente, sem precisar trazer reflexos. O que eu quero dizer? Pela própria instrumentalidade do processo, essa Tem questão... várias formas que você quer falar, né? Isso. De repente... Aproveitar todos os atos que não ficam Isso. maculados pela nulidade. É isso que você está querendo usar. Exatamente. Isso é o princípio que norteia o CPC hoje. Isso. O processo moderno é assim. Eu lembro das minhas aulas com o Yarshall, que é um grande processualista, e eu sei disso porque ele batia em todas as aulas essa mesma ideia, né? Que o novo processo era uma época de mudança realmente, do início dessa mudança no processo civil brasileiro, e ele batia muito nessa tecla. Então, de repente, eu acho que se a gente adota uma visão mais moderna do processo e do processo administrativo, a gente pode fazer uma incisão ali na ferida, retira o problema ali, certo? E deixa o corpo inteiro como está. Né? Então, a gente vai no ponto certo, faz ali o tratamento, retira do mundo jurídico essa excrescência aí que foi o acórdão lá, e a gente anula ele e deixa o resto como está, porque é isso que o Justo falou, é a questão da... Como que é o princípio, Justo? Instrumentalidade das formas. Instrumentalidade das formas. Ou seja, tudo aquilo que não é prejudicado efetivamente pelo aquele ato nulo, a gente aproveita. Isso. Eu acho que a gente quebra menos a cabeça e é uma fundamentação válida hoje. Não é, a gente não está inventando também com isso. Eu acho que poderia ser feita uma revisão geral e tal, tratar o corpo inteiro do paciente. Acho que isso também não seria problema, mas a gente pode tratar também só a lesão que foi ali pontual e mandar ver o resto que já está feito. Aproveitando todos os atos praticados dentro da forma, e como o próprio Justo falou, foi praticado dentro ali, quando foi praticado licitamente, validamente, então não tem por que retirar a eficácia, ou refazer, né? Então, senhores, primeiro... Só que a gente vai ter que julgar toda a matéria de novo, né? Sim. Inclusive já pode até inserir essa questão da prescrição, que foi Não tá falhando a tua ligação, tá falhando tudo aí, não deu para entender nada. Agora me escutam? Estão me escutando ou não? Como a gente está aqui vislumbrando uma possibilidade de fazer um novo julgamento, seria anular aquele acórdão nos embargos e trazer aquela decisão, revitalizar aquela decisão, né? Só que ao revitalizar aquela decisão, a gente já pode colocar essas informações aqui naquele acórdão, já que a gente vai fazer um novo acórdão, a gente já poderia incluir essa questão da diligência, que é aqueles fatos lá que não há débitos em duplicidade, ou seja, os débitos que foram incluídos no parcelamento não estão sendo aqui discutidos, porque isso foi uma indagação da Fazenda, e já são a questão da prescrição que foi admitida também, que era uma omissão do acórdão, já que já vai incluir essas questões naquele acórdão, e depois já mandar intimar as partes já desse novo acordo, ou não? Sim, a gente está aproveitando os atos, olha. Essa é a ideia. Já julgaria tudo, né? Exatamente, essa é a ideia. Nesse acórdão pode, inclusive, simplesmente ter uma sentença que é a seguinte: anular o acórdão tal, mantendo-se incólume todos os atos, além disso, todos os atos
anteriores e posteriores. Você já marca... Eu acho, sinceramente, ô Vinícius, que a gente não tem que entrar, falar esse tipo de coisa. Certo. No acordo. Eu acho que a gente vai estar no acordo julgando e levando em conta todos os atos que foram praticados. Simplesmente sem precisar entrar nessa seara para não dar esse tipo de... O que eu estou querendo dizer é o seguinte, como a gente vai reiterar lá e a gente vai incluir a prescrição não foi julgada lá. Quando você fala reiterar, parece que a gente vai pegar e falar, olha, está reiterado. Não, a gente vai julgar de novo. Pode usar exatamente os mesmos termos, mas vai ser um novo acordo, não é uma reiteração. Não, sim, a gente pode usar aquele acordo, mas incluir novos incluir pontos, tudo, né? que precisar incluir. Então, agora, nesse momento, tudo que a gente entender pertinente a ser incluído. Com dados da diligência, decadências que podem ter ocorrido, prescrições, tudo que é de ordem pública e tudo que tiver. A gente pode fazer tudo. Na verdade, é um novo acordo. Partido do zero. Do zero que eu digo, não zero na questão probatória, mas zero na questão de julgamento. Bom, primeiro vamos julgar, então, se a gente vai aceitar a nulidade, né? Se está caracterizado realmente algum motivo para anular o acordo que anulou aquele acordo. Então, pode colher os votos? Já podemos passar para colher os votos sobre a nulidade? Manda ver. Então, tá bom. Doutor Vinícius, como o senhor vota na questão da nulidade? Acompanho o relator. O Walker Araújo. Com o relator. Doutor José Renato. Com o relator. Doutora Larissa. Com o relator. Doutor Rafael. Com o relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator. Também voto com o relator. Então, com isso, a gente está entendendo, a gente está colhendo os embargos inominados e a gente está reformando aquele acórdão que anulou o acordo anterior. E vamos agora ter que enfrentar todo o mérito do recurso de ofício e o recurso voluntário. Vamos lá. Onde é que está essa parte do voto, doutor? Não tem. Não tem? Não tenho porque eu estou propondo a realização de uma diligência. Para quê? O que falta nos autos? Falta a parte do embargante tomar ciência. Embargante de quê? Não tem mais embargante. O recorrente. Recorrente tomar ciência de quê? Da juntada de documentos de poder 1553 a 1556, no despacho de poder 1557. Esses documentos foram juntados pela PFM e não foi dada ciência ao contribuinte. Tá. Então, você está falando o seguinte, Esses documentos não estão referidos aí nesses embargos inominados aí? Sim. Então? Esse foi o motivo dos embargos da ciente, né? Foi. Não, ele está falando. Eu não estou ciente disso. Mas eu tinha lido no relatório que ele tinha tomado ciência e não tinha se manifestado sobre isso, não foi isso? Não, são outros documentos. Mas a questão, é isso que eu queria dizer. A questão é a seguinte: se a gente vai proferir um novo acordo, não precisa mais intimar sobre isso.
você vai proferir um novo acórdão e já vai aproveitar esses documentos aqui e vai colocar no seu acórdão isso. Mas como é que eu vou proferir um acórdão? Tem a agenda do contribuinte desse documento. Olha só, você está falando que teve uma diligência durante o processo. Não. Não? Presidente, eu quero vista do processo. Posso pedir vista? Porque... Está muito complicado, Jorge, eu não estou entendendo. Não. Sabe o que acontece? Você enfrentou uma pregada de... Se você anulou... Eu quero vista do processo, por favor. Tá. Ok, mas não posso te dar vista agora, tem que dar primeiro, tem que colher o voto do Vinícius. Está muito difícil, Jorge. Mas não pode o Vinícius acompanhar a anulação e eu... Porque você não concluiu a votação ainda. O Vinícius... entendi. Parar na anulação... O Vinícius acompanha a anulação e eu peço vista. Ok, pode sim. Então, o relator, vamos lá, acolheu os embargos. Está um labirinto esse negócio. Não adianta, não dá para voltar agora, porque é muita questão de vai e volta. E sem contar que, como tem uma pregada de discussão de embargos, a gente tem que ver relação a embargos de quê? De acordo com o que a gente está anulando? Se for de acordo com o que a gente está anulando, não tem necessidade, a gente não tem que falar ciência de quê? Se o contribuinte está falando se pronuncia sobre esses documentos, não tem que dar ciência mais para ele, porque ele tem conhecimento dos documentos. Então, realmente, acaba tendo que ser olhado aí. Então, o relator colheu os embargos e propôs a nulidade do acórdão. Eu fechei o número. Qual é o número do acórdão, por favor? Alguém pode citar para mim? Acho que é o 33. Pode falar. 3302 0004 287. 287. Isso. Os embargos propôs a nulidade do acordo 2287. Vinícius acompanhou e Walker pediu vistas. Vamos. Doutora, a senhora ficou com alguma dúvida? Então, esse processo saiu com vistas, vai ser apreciado na sessão que vem, tá bom? Ok, vou ser intimada novamente da sessão, vou poder assistir, como é que funciona? A senhora vai poder assistir. Intimada, não, a senhora, na verdade, não tem intimação da sessão, a senhora vai sair na pauta, como foi nesse caso. Sai na pauta, e em cima disso a senhora pode solicitar o acompanhamento, como fez dessa vez. Só não vai poder fazer a sustentação, porque não tem... Sim. A não ser que tenha alteração de colegiado, que eu acredito que não vai ter. Então, ele vai ser reincluído em pauta, é isso, né? No mês que vem. Ok, vou ficar acompanhando. Muito obrigada, bom dia. Bom dia. Bom dia. Senhores, então vamos... Então, com isso, a gente acabou as sustentações gerais. Não temos mais sustentação. Deixa eu fechar minha... São 9h20. Vocês querem um intervalo? Vocês querem um intervalo? É interessante, viu? Tomar um café. Então, tá bom. Então, são 9h20, 10h20, 15 minutos, 45. Ok, senhores? Voltamos daqui. Isaías, pode interromper a gravação, por favor?